eu acho que quando a gente se pertence, quando a gente se enxerga parte do espaço, a vida, né, a convivência fica mais leve. Antes do Centro Cultural Grajaú, ainda eu conhecia um grupo de pessoas, que eu acho que é legal trazer também, que existe a coletiva Travas do Sul, que foi formada em 2019 por pessoas LGBTs moradoras da região Zona Sul, mais do Grajaú mesmo. E aí a gente se mobilizou para começar a fazer produções culturais para ter o espaço dessas pessoas. Então a gente fazia um sarau no calçadão do Centro Cultural Grajaú, convidava esses artistas, pessoas enfim, que queriam demonstrar sua arte e elas se apresentavam nesse sarau. E aí surgiu esse edital que eu não conhecia, que é o Programa Jovem Monitor Cultural, né, que é uma política pública de acesso a jovens periféricos residentes em áreas vulneráveis, acesso à produção cultural em equipamentos culturais da cidade de São Paulo. E aí eu entrei, né, em 2019 nesse espaço, no Centro Cultural Grajaú, e comecei a conhecer essa coisa da produção, do espaço e do pertencimento que a gente tem, né? E a potência que a cultura tem na mudança de vida. Entrei no Centro Cultural, conheci essa área de produção e achei super interessante. E aí, através dela, né, eu comecei a criar os PIACs, que é o Plano de Intervenção Artística, que é uma proposta do programa. E na minha edição, que aí a gente começou presencial, aí chegou 2020, começou o online, né? A pandemia chegou, foi uma mudança radical, porque a gente produziu eventos presenciais, eventos grandes, e de repente mudou para online. Enfim, e aí o meu PIAC, um dos, que eu criei um sobre acesso à saúde para pessoas LGBTs, que apresentei o Centro de Cidadania LGBT Edson Neres, que existem em todas as regiões de São Paulo, esse Centro de Cidadania. E fiz esse projeto, fiz um com uma amiga para a gente ter diálogo entre dois espaços diferentes, o Centro Cultural Grajaú e a Biblioteca Paulo Duarte. E aí a gente trocava as oficinas, eu entrava no Instagram do Centro Cultural, ela da biblioteca, e a gente ensinava uma outra a fazer algum artesanato. E o mais relevante, né, que é referente à minha profissão, que eu me formei como arquiteto e urbanista, que é sobre a divulgação da Lei 11.888 de 2008, que é sobre a assessoria técnica de habitação e interesse social, né? Que famílias de até 3 salários mínimos deveriam ter um escritório para poder acessar um arquiteto, um engenheiro ou um advogado para fazer a reforma, a construção e a legalização dos seus imóveis, né? Das suas residências. Que o meu foco, eu ainda coloco o SUS da arquitetura, não, o SUS da arquitetura, que é a mudança, né? Quando a gente melhora a qualidade de vida de onde a gente vive, de onde a gente mora, de onde a gente acorda, isso muda a mente, né? As pessoas conseguem pensar mais e deixar de só sobreviver, porque as residências nas periferias, elas são construídas para morar, né? Eu preciso morar, eu preciso de um teto, então não tenho tempo de planejar, de ir atrás. É uma lei federal que ela faz com que essas assessorias precisam ter um conjunto de profissionais, não só da arquitetura ou da engenharia, né? Então, agentes sociais, agentes de saúde, né? Essa questão da advocacia também, pessoas da área de direito, para fazer essa soma e fazer a assessoria acontecer de forma efetiva. Porque não adianta eu só ir lá querer construir, reformar a casa da pessoa do jeito que eu acho que deve ser, apesar que arquitetos e urbanistas sérios mesmo, eles têm essa visão de que tem que entender, tem que conhecer, né, fazer parte dessa mudança. Eu quero chegar nos jovens que estão começando agora, que estão conhecendo, descobrindo suas profissões, as suas áreas, que aí de repente, opa, arquitetura. E também divulgar as leis, na verdade, os financiamentos que a gente tem acesso, né? Eu fiz arquitetura graças ao FIES, né, o financiamento estudantil, porque não teria condições, a minha família, né, enfim, é uma faculdade cara, que é uma das problemáticas que existe, né, então por isso que essas pessoas não acessam, elas já imaginam que é uma coisa de elite mesmo, que elas não vão conseguir focar nisso. Então essa divulgação é importante para isso, principalmente para essa juventude, para conhecer e acreditar, né, que eu acho que é muito do sonho que a gente tem, quando a gente consegue focar, assim, quando a gente consegue sonhar. Eu tive uma infância muito boa, meus pais conseguiram me criar super bem e os meus irmãos. Então eu consegui ter essa visão de sonho, de coisas que podem acontecer e o que eu posso fazer e da soma que existe, né, de todas as pessoas.
A arquitetura é mais individual. É uma coisa assim de você entender o plano de... entender as pessoas, o cliente, a proposta do projeto que você vai fazer, o que você vai construir no caso, quais são as demandas, o que você precisa colocar, quais são as leis também que você precisa seguir. E o urbanismo é a produção de um todo, do bairro em si, da cidade onde a gente habita, né, os conhecimentos que a gente tem para facilitar os acessos, aonde faltam equipamentos, né, o urbanismo é o projeto urbano da cidade em si, ou do bairro, ou da vila mesmo. O urbanismo é um pensamento mais coletivo de vivência, de experiência das pessoas que habitam. Desde criança, sempre assim, meus irmãos até me chamavam de a catadora, porque eu achava coisas, né, papelão, caixa de leite e montava várias coisinhas, carrinhos, brinquedinhos, eu gostava dessa coisa de artesanato, né, e o legal é que a minha mãe, ela pôde me mostrar também muita questão desse acesso de acessar, por exemplo, a escola da família. Tinha lá, perto de onde eu morava, então todo fim de semana eu ia, então tinha aulas de artesanatos e tudo mais. E desde pequeno eu gostei de matemática, eu sempre gostei das exatas. Então a minha mãe olhou assim, por que você não faz arquitetura? Finalizando a escola, eu, legal, gostei. E aí acabei entrando. Ela falou, tem FIES, então vamos. Botou todos os filhos na faculdade, vamos fazer o que vocês quiserem, vamos focar nos seus sonhos e... As pessoas têm que se sentir pertencentes àquele espaço. Infelizmente, a segregação, né, a vulnerabilidade, todas as questões que existem nas periferias dão essa dificuldade para as pessoas pensarem nisso, né, de ser pertencente. As pessoas não querem, né, estão trabalhando para sair do Grajaú, para sair da periferia. E realmente cada um tem que seguir os seus rumos, né? Mas eu acho que quando a gente se pertence, quando a gente se enxerga parte do espaço, a vida, né, a convivência fica mais leve. Apesar de toda a luta que existe, você viver numa periferia, quando as pessoas se unem, elas percebem que elas fazem parte daquilo. E tem bastante isso do Grajaú, muitos produtores, muitos coletivos também fazendo as suas culturas. E aí dessa união, né, que é um dos meus projetos também, trazer todo mundo para trocar e somar junto com o Fórum de Cultura também do Grajaú, que ele ainda está se formando, ele está tentando coletar os representantes, convidar para poder formar realmente esse fórum. Então acho que juntando todo mundo, ainda mais agora com a nova gestão do espaço. Consegui mapear 30 na região do Grajaú, Varginha e Parelheiros. A pesquisa é simples, joga no Facebook, cultura. Grupo cultural, coletivo, sabe? E aí você encontra as páginas. No Instagram a mesma coisa. E aí depois eu fui confirmando o endereço, buscando esses contatos e fui alinhando para depois fazer esses convites. Então muitos eu conheci, alguns foram referências de pessoas que me disseram, tem esse coletivo também, que faz isso e aquilo. E aí já tem a descrição separada de cada um, né? Eles postam, eles deixam registrado na página do Facebook deles. Se não tem história, se não está escrito num papel, numa página de Facebook, numa página do Instagram, fica perdido e uma hora é esquecido, né? Por mais que a gente que está dentro, que a gente conhece, está vendo, se não tem essa divulgação, acaba sendo perdido. Então o mapeamento é importante por isso, que a gente começa a entender melhor a movimentação do espaço, né? As pessoas que fazem parte dele. Então eu gosto muito eu gosto de fazer mapa, eu gosto de chegar ali no Google Maps, eu não conheço esse bairro, porque eu também não vou de repente lá, sair caminhando e tudo mais. Vou no Maps mesmo, que é atualizado, fico lá andando, olha que legal, tem essa pracinha, tá desse jeito e tudo mais. E aí, tanto que eu trouxe uma live de troca com o pessoal do programa Criatividades, mas também tá salvo lá na página do Centro Cultural Grajaú, sobre mapeamentos através do GeoSampa, que é uma ferramenta da cidade de São Paulo, com várias informações sobre a administração, sobre os acessos, vias públicas, equipamentos culturais, equipamentos de saúde. Então, você tendo acesso a essa ferramenta, você consegue mapear melhor o que está acontecendo, o que tem, o que existe, né? E aí você registrando, as pessoas começam a conhecer e ter mais noção do espaço onde a gente vive. Então, o mapeamento é super importante.
arquitetura sustentável é você pensar fazer esse planejamento, né? Porque o planejamento é extremamente importante. É isso que as pessoas precisam entender, principalmente as pessoas periféricas. Quando você tem pouco orçamento, quando você tem pouca grana, você precisa planejar cada centavo. Então a gente já começa a sustentabilidade a partir daí. Porque eu já sei quanto que vai de material, quanto que vai de mão de obra, quanto que vai de tempo. Então, tem essa parte. E a gente entender também os materiais que estão surgindo e a questão da coletividade mesmo. Fazer um mapeamento também das casas de construções que existem na região para você fazer já o orçamento e fazer a pesquisa, às vezes perguntar, pedir, né, descontos e tudo mais. Então, a sustentabilidade entra nisso, desde o planejamento, a produção, os materiais que a gente utiliza, a forma como que a gente faz e eu acredito também do profissionalismo e de trazer esse conhecimento para as pessoas. E trazer mais... O próprio pedreiro mesmo, às vezes o servente, quem acompanha ele na obra, às vezes é um sobrinho, é um filho, e às vezes ele pode ser alguém que pode ter um conhecimento, que está com a mente nova, assim, para conhecer como que faz orçamento de obra, como que você faz a medição de um espaço, quanto que você faz, né, do forro, da obra inteira. Então aí a gente já entra com a sustentabilidade nessa parte também. Porque já vai trazendo conhecimento de como fazer uma produção sustentável mesmo das obras em si. A gente tem que pegar desde o começo mesmo. Por isso que eu falo que a melhoria de vida, a arquitetura deveria ser um SUS, sabe? Enxergado assim, dessa forma. A própria lei 11.888 de 2008 deveria ser enxergada assim. Porque aí desde o começo, de onde as pessoas vivem, onde elas moram, né? Porque é sucateado, são lugares mais carentes, são lugares próximos a córregos, por exemplo. Então elas estão acostumadas a viver nessa realidade. E aí, infelizmente, vai tendo essas iniciativas de não ter esse cuidado, né, da própria casa, ou do quintal, ou da rua onde mora. Uma visão minha, né, dessa questão de periferia é que as pessoas estão preocupadas em ter posse, em ter coisas, assim, sabe? Em demonstrar que tá tendo aquilo, que tem um telefone da atualidade, que tem uma roupa boa. É um direito também, né? Mas aí isso sobrecarrega, porque eu só tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar para ter. E às vezes esquece dos estudos, às vezes esquece que o conhecimento que elas podem ter, né? A força, a potência que existe nos estudos em si, né? Do que ela gosta. Tanto que eu fui convidada a fazer um mural num grafite lá na Zona Norte, em Joana d'Arc, Jardim Joana d'Arc, e a temática era a pluralidade da transgeneridade. E aí eu pensei, pluralidade, eu não sou sozinha, não existe só eu. Então eu convidei as pessoas, meus contatos de pessoas trans no Instagram, no WhatsApp, Facebook, pedi autorização para usar o Instagram dessas pessoas e colocar no fundo do grafite, para divulgar elas e, assim, nós existimos. E aí, eu autorizei, legal, pode colocar. Tá, mas me responde uma coisinha. Qual que era o seu sonho quando você era criança? O que você queria ser quando crescer? E aí, disso traz essa realidade, tipo, de quando a gente é criança, que a gente é inocente, que a gente, tipo, sonha, né? E aí, existem pessoas que às vezes nem sonhavam, que às vezes ela só realmente, desde pequena, já não tinha, sabe, uma visão do que poderia ser. Às vezes a própria família já estava num corre tão, sabe, forte que não deu essa visão. Então acho que é importante a gente trazer a relação do sonho, né, da importância, do que você sentiu, assim, que, sabe, que faz parte de mim. E aí você vai estudar, você vai conhecer. E estudo também, às vezes, não é só universidade. Tudo bem que é um passo importante, né? São conhecimentos que, às vezes, deveriam ser diferentes, deveriam ser mais inclusivos. Mas o estudo também, às vezes, você entrar no canal de um YouTube que você conhece, que você acha interessante sobre esse assunto, né? Um vídeo, um TikTok mesmo, né? A tecnologia facilitou esse contato ao estudo. Então, a gente tem que mostrar também as ferramentas que existem para a gente adquirir conhecimento, que ninguém tira da gente.